Os bombeiros passaram a noite e a manhã de hoje trabalhando nos escombros do prédio que desabou ontem de madrugada no Largo do Paissandu, centro de São Paulo. Mais de 36 horas depois, ainda não se sabe ao certo o número de vítimas. Mas um documento conseguido com exclusividade pela TV Globo comprova que a situação do prédio era conhecida pelas autoridades. A gente vai conversar agora com os repórteres José Roberto Burnier e Bruno Tavares, que estão no local. Nós vemos ali a fumaça ao fundo de vocês. Boa tarde para ambos. Boa tarde, Sandra. Oi, Sandra, boa tarde. Olha, Sandra, como você mesmo disse, já vão completar agora cerca de 36 horas de trabalho ininterrupto dos bombeiros. São 66 homens do Corpo de Bombeiros que estão neste momento aqui trabalhando nessa montanha de escombros. O trabalho deles está muito difícil ainda, porque a temperatura lá dentro ainda está variando entre 150 e 300 graus, dependendo do foco de incêndio. Os focos de incêndio surgem a todo momento. Já foram usados mais de 50 carros-pipa do Corpo de Bombeiros para resfriar todo esse material. Só depois disso é que eles vão conseguir fazer um trabalho de busca mais efetiva por vítimas. Mas, como você mesmo disse, a grande novidade hoje da manhã foi um documento ao qual a TV Globo teve acesso. O Bruno Tavares conseguiu este documento, que é um relatório de uma das últimas vistorias feitas pela Prefeitura de São Paulo no prédio que desabou. Bruno, boa tarde para você. O que é que diz esse relatório? O que é que ele mostra? Bruninha, boa tarde para você, boa tarde para a Sandra, boa tarde para o Doni, para todos que assistem a gente. Esse é um relatório da Secretaria Municipal de Licenciamento. Esse documento tem 7 páginas e ele analisa 9 pontos do prédio que desabou. E aí a gente precisa focar a nossa atenção em alguns desses pontos que tem tudo a ver com a tragédia de ontem. Esse documento, ele traz, por exemplo, informações sobre extintores. Não há extintores instalados na edificação. Não havia. Os engenheiros percorreram o prédio inteiro, não havia extintores. Também falam sobre hidrantes. Hidrantes, dizem que o sistema de hidrantes encontrava-se inoperante, não havendo mangueiras e acessórios necessários ao seu funcionamento. Então, não tinham extintores, não tinham hidrantes. Mais à frente, os engenheiros analisam a iluminação de emergência. Também não havia iluminação de emergência e nenhum sistema de alarmes. E também instalações elétricas. Também foi analisada a instalação elétrica do prédio e os engenheiros da prefeitura constataram uma série de gambiarras. Fios puxados de qualquer jeito, sem isolamento adequado, enfim, um risco para incêndio. E aí, por fim, também um ponto importante dos peritos, que aparelhos de transporte vertical. Eles encontraram os elevadores do prédio fechados por tapumes. Então, também não havia como acessar o prédio por elevadores e no fosso dos elevadores, a gente já sabe, tinha muito lixo. Muito lixo. Agora, e o Ministério Público vai ter que se explicar, porque recebeu esse relatório e arquivou a investigação, né? Não é isso? Exatamente. O promotor de habitação e urbanismo que estava com esse material, que havia pedido, inclusive, essa vistoria para a prefeitura, concluiu que era o momento de arquivar esse inquérito, essa investigação, um inquérito civil público, que apurava a condição de segurança do prédio, porque a prefeitura, ela disse que vinha fazendo um trabalho para tentar desocupar esse prédio e remover essas famílias, retirar essas famílias que viviam aqui. Hoje de manhã sobre isso. Exatamente, a gente fez uma reportagem sobre outros aspectos dessa investigação que começou oficialmente hoje. Vamos acompanhar. O que fez esse gigante de 26 pavimentos desabar com tanta fragilidade é a pergunta que peritos e autoridades precisam responder. O inquérito aberto hoje tem apenas o depoimento dos policiais militares que combateram o incêndio. Por enquanto, só suspeitas. A primeira linha de investigação é no sentido de que foi um acidente provavelmente doméstico. O inquérito policial vai ouvir as pessoas que estavam no prédio, já existem algumas informações. Ontem mesmo, os engenheiros peritos da Polícia Científica começaram a trabalhar e foram até os escombros. Mas a coleta de vestígios só começa depois que os bombeiros liberarem o local. O que só vai ser feito quando houver a certeza de que não há vítimas debaixo dessa montanha de entulho. Como é um incêndio de grandes proporções, nós estamos estudando sobre uma explosão ou pode ser até criminoso. Para esse homem que morou num prédio vizinho, o incêndio foi o desfecho do que ele denunciou há 3 anos. Eu sabia que esse prédio ia cair. Ele estava pendendo para essa nossa direção aqui. Ele estava ruindo.
Rogério Balec foi ao Ministério Público em agosto de 2015 para falar de suas preocupações. O MP instaurou um inquérito e determinou que os bombeiros fizessem uma vistoria no prédio. Em março deste ano, em outro documento, o Ministério Público de São Paulo recomenda o arquivamento e informa que a Defesa Civil vistoriou o imóvel e não encontrou riscos estruturais, mas que a instalação elétrica estava em desacordo com as normas aplicáveis, assim como o sistema de combate a incêndio. Os bombeiros também vistoriaram o prédio e encontraram muito lixo espalhado pelos andares e no fosso do elevador, material que virou combustível quando as chamas começaram. Os 10 primeiros andares do edifício de 26 pavimentos estavam ocupados. Segundo os moradores, cada andar era ocupado por famílias que moravam em barracos de madeira. Era uns 10 barracos cada andar, entendeu? Entendeu? É tudo de madeira, tudo de madeira. Esse homem fazia a manutenção elétrica no prédio que pegou fogo. Nesse edifício, ele mostra como são feitas as instalações, com fios puxados da rua. Este engenheiro, presidente do Instituto Brasileiro do Concreto, analisou as imagens da queda e diz que pode ter havido o rompimento de uma coluna. Teve um movimento horizontal, que deve ter havido um pilar, uma coluna lá que rompeu numa lateral do prédio, então girou o prédio e depois ele caiu. E o movimento, né, de ruptura do prédio ele foi global, na realidade todos os pavimentos eles desceram ao mesmo tempo. E quem deveria ter dado um destino ao prédio? O governo federal é o dono do imóvel e a prefeitura da capital, que cadastrou os moradores num programa de moradia, tentava chegar a um acordo sobre o destino do edifício. A prefeitura fez o limite do que ela poderia fazer. Cadastrar as famílias, também não pode pedir a reintegração, porque o prédio não era da prefeitura, o prédio é da União. A gente já estava em tratativa com a União para poder receber esse prédio. O governo federal em momento nenhum vai fugir das suas responsabilidades. Mas nesse momento tão triste, não é hora de discutirmos responsabilidades, mas assumirmos a responsabilidade junto à União, governo do Estado, município, no sentido de resolver o problema dessas famílias que não só neste edifício.